Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Marcelo. Já de volta, né? Já quebrei o vídeo, já imediatamente gravando outro. Este é o canal Resenha Forense. E este é o nosso curso de processo penal. Aula 8. Aula 8. Curta o vídeo, inscreva-se e siga a gente lá no Instagram, @Resenha Forense, tá? Também marque assistindo um vídeo, enfim, acho isso bacana e ajuda o canal a crescer. Muito bem, estamos ainda, e vai demorar um pouquinho para tirar isso aqui da lousa, item 3.2 do nosso material, link na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Segundo passo para a definição da competência criminal. Eram 4 passos, estamos no segundo, eram 4 passos e estamos estudando o segundo passo. Se for da Justiça Comum, é necessário verificar se o caso é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. E, naturalmente, a gente já expliquei o porquê. A gente está estudando o artigo 109 da Constituição da República. Então, ó, artigo 109. Compete aos juízes federais processar e julgar. No vídeo passado, eu falava do inciso 5º-A. Agora eu vou falar do inciso 6º. Inciso 6º do artigo 109 da Constituição da República. Ali consta o seguinte: será de competência criminal federal os crimes contra a organização do trabalho. Os crimes contra a organização do trabalho. Os crimes contra a organização do trabalho. Tem mais redação para lá, digamos assim, mas eu abrevio para o que interessa aqui no estudo do processo penal e da competência processual penal nesse instante, tá? Eu vou quebrar o inciso 6º em várias partes. Então a gente pode falar que é o inciso 6º, primeira parte, por enquanto. Crimes contra a organização do trabalho. Nós temos competência federal aqui sempre que o delito atingir uma magnitude que vá além do direito individual do trabalhador. Então, ó, tem que, vou colocar bem assim, ó, tem que ser além da esfera individual do trabalhador. Esse tem que aí tá feio, né? Deve ser, pronto. Deve ser além da esfera individual do trabalhador para que haja competência criminal federal. Se for um delito só individual, focado só em um empregado, não é da Justiça Criminal Federal. Então, o sujeito passivo do crime acaba sendo aqui, né, sujeito passivo do crime, para que haja competência criminal federal, acaba sendo a categoria profissional como um todo. A categoria profissional como um todo. Ou mesmo um grande número de trabalhadores. Isso aí é material doutrinário que está citado no nosso trabalho, tá? Então, um grande número de trabalhadores. Então tem esse que coletivo aqui, né, para que haja competência criminal federal. São delitos difíceis de configuração prática, né? Eu nunca os vi, na verdade eu nunca trabalhei muito na Justiça Federal, mas quando trabalhei, eu nunca vi, tá? O STJ aqui, aliás, diz o seguinte, ó, confirmando esse raciocínio, né, de que o sujeito passivo do crime tem que ser uma coletividade, né? Eu coloco um material no nosso julgado que é assim, ó, STJ, deixa eu ver, só pegar a referência aqui, ó.
Ele é bastante direto aqui. Embargos de declaração no agravo regimental. Embargos de declaração no agravo regimental, no conflito de competência, número 129.181 de Minas Gerais. 129.181/MG. Nesse caso, o STJ crava o seguinte, ó. Somente se firmará a competência da Justiça Federal do artigo 109, inciso 6º, por conta de crime contra a organização do trabalho, quando houver ofensa ao sistema, ó, quando houver ofensa ao sistema, quando houver ofensa ao sistema de órgãos e institutos, de órgãos ou institutos destinados a preservar coletivamente eu vou grifar aqui, ó, que entra aqui, né, coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores, vírgula, coletivamente, vírgula, os direitos barra deveres dos trabalhadores. Tá aí. Um julgado apreciando e interpretando o artigo 109, inciso 6º da Constituição da República. Ah, outra coisa que tem força aqui, vou apagar para continuar. Vocês vão encontrar a citação disso por aí, e isso está vigente, tá? Esse entendimento é correto ainda. É o enunciado de súmula 115. Então, ó, súmula 115 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Tribunal Federal de Recursos. Tá? Que existia numa determinada configuração constitucional do Brasil, tá? Este enunciado de súmula, embora extinto o TFR, o Tribunal Federal de Recursos, ainda é válido, tá? Não é que ele esteja aí como forma válida. O raciocínio é citado como correto. Por isso que ele é importante aqui. Tá? Aqui consta o seguinte, ó, compete à Justiça Federal processar e julgar, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho vírgula, quando tenham por objeto a organização geral do trabalho. Olha aí o raciocínio, ó. Quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores, geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores considerados coletivamente.
De novo, ó, o vocábulo coletivamente aqui, né? Muito importante. Então, essa coisa da coletividade atingida, né? Ter que ir além do mero indivíduo. Só isso atrai a competência federal dos crimes contra a organização do trabalho, né? A organização nos remete a essa coisa mais coletiva, né? Mais institucional mesmo. E o Supremo, pessoal, vem decidindo não porque é meio raro, mas aqui eu peguei um julgado, ó, STF. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço de lousa. Um julgado aqui do STF para vocês, ó. STF RE número 459510. 459510. Aqui decidiu o Supremo o seguinte, ó, Mato Grosso. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de redução. Ah, esse não é tão raro, tá? Ainda acontece, infelizmente, mas enfim, eu falei que é raro. Os crimes que estão no Código Penal, naquela parte ali que tutela, eu acho que é 197 a 207. Isso é mais raro, tá? Mas o 149, que é a redução à condição análoga de escravo, ainda acontece, infelizmente. Então fica parecendo que eu menoscabo a situação, não é isso. Mas enfim, o STF decidiu o seguinte: compete à Justiça Federal. Então, ó, compete. Vou abreviar: Justiça Federal processar e julgar o crime de redução à condição análoga de escravo. Processar e julgar o crime de redução análoga a, com crase, claro, de escravo. É o artigo 149 do Código Penal. 149 do CP, certo? E claro que o STJ também segue este raciocínio, né? A terceira sessão desta corte, decidiu-se no STJ, já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Federal processar e julgar os autores do delito previsto no artigo 149 do Código Penal, né? Haja vista a violação de DHs, ou seja, direitos humanos, e organização do trabalho. Então, ó, mesmo sentido do STF, STJ, RHC, STJ, RHC 25.583. 25.583. Mato Grosso também. Ok? Maravilha. Isso aqui está bem pacífico, tá? Essa questão da redução análoga de escravo realmente sempre competência da Justiça Federal. Muito bem, ainda dentro do artigo 109, vou mudar o assunto. Mas ainda dentro do artigo 109, inciso 6º. É a segunda parte, digamos assim, do inciso 6º. Eu quebrei o inciso aqui, tá? Para facilitar o nosso estudo. Então, artigo 109, compete aos juízes federais processar e julgar. Artigo 109, inciso 6º. Aí é a segunda parte. Então, aqui, ó, de novo. 3 pontinhos. Nos casos determinados por lei. Nos casos determinados por lei, e isso é importante, vírgula, e aí eu coloco minhas palavras aqui, né? Os crimes, para ficar didático, para você lembrar do que ela está falando, os crimes contra o sistema financeiro, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. E a ordem econômico-financeira.
financeira. Ah, não vou botar aspa aqui não. Certo, pessoal? Então, compete à Justiça Federal processar e julgar, nos casos determinados por lei, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Já vou obter um destaque forte aqui, ó, nos casos determinados por lei. E aí eu já mergulho nisso aqui. Nos casos determinados por lei. Acaba sendo uma eficácia normativa, como se diz, eficácia de norma constitucional com eficácia limitada. Você precisa de lei para dar a eficácia, para pungir, né, eficácia constitucional. Não é inconstitucional, é uma opção do Constituinte. Ele delega para o legislador infraconstitucional os casos que serão ou não da Justiça Federal. Mas vejam, crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira são da competência da Justiça Federal, note bem, nos casos determinados por lei. Tem que ter lei falando, é da Justiça Federal. Tá? Não é porque o crime é contra o sistema financeiro nacional que é da competência federal, não. Se for um crime contra o sistema financeiro e a lei nada disser, é a Justiça Estadual. Esse é o raciocínio aqui, tá? Nós, como eu já adiantei, parece uma norma constitucional de eficácia limitada, na minha interpretação. Né? Se a lei disser que é da competência federal, a norma constitucional, então, ganha a força efetiva. E ao intérprete, melhor dizendo, caberá, nesse caso, vislumbrar o panorama legislativo atualmente vigente, né, para definir, então, se a competência é ou não federal. Em suma, e aí eu vou ler aqui a doutrina de Renato Brasileiro de Lima. Caso a lei não disponha que a competência será da Justiça Federal, a competência será da Justiça Estadual. É aquele critério residual clássico. Né? Se a lei nada disser, não importa que seja contra a ordem econômica e financeira, é da Justiça Estadual. Se a lei disser isso, esse tipo aqui vai para federal, aí tudo bem, aí segue para federal, certo? E ainda diz, Renato Brasileiro, salvo, é claro, se houver lesão a bens, serviços ou interesse da União, lembra que eu falei do BIS da União? Né? Suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Quando então a competência é da Justiça Federal, mas aí não pelo inciso 6º, e sim por aquele inciso 4º do artigo 109 que a gente já estudou, né? Nos vídeos passados. Aí eu vou trabalhar aqui com exemplos, né? Para vocês saberem mais ou menos como é que tá, como é que a banda toca hoje aí, ó. Exemplos. Nossa, que coisa feia isso aqui, peraí. Então, ó. Exemplos. Uma primeira lei, ó, é a Lei 1521 de 1951. Lei 1521 de 51. Essa lei traz os crimes contra a economia popular. Crimes contra a economia popular. Bom, o que você tem que fazer? Já ensinei. Nos casos determinados por lei, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Nesses casos, serão da Justiça Federal. Se a lei nada disser, Justiça Estadual. Então, o que você tem que fazer? Abrir a Lei 1521. E se a gente abrir a Lei 1521, que traz os crimes contra a economia popular, a gente vai notar que a competência é da Justiça Estadual. Porque ela nada diz. Isso é bem tranquilo. É tão tranquilo que tem súmula. Aliás, aqui, ó. Súmula 498, enunciado 498 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo. Então, ó, STF 498. Diz o seguinte: compete à Justiça dos Estados. Compete à Justiça dos Estados. Compete à Justiça dos Estados, vírgula, em ambas as instâncias,
e ambas as instâncias, vírgula, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Dos crimes contra a economia popular. Tá aí, ó. Enunciado famoso de súmula. Pode cair em prova, naturalmente, né? Mais um exemplo. Preciso de espaço na lousa, vou ter que apagar, tá? Continuando a listinha de exemplos. É bem fácil, né? O chato é assim, é olhar lei por lei, mas o critério é bastante fácil. Ou tá na lei ou não tá, né? Ó, mais um exemplo aqui. Eu coloquei no nosso material a Lei 4595. Lei 4.595 de 1964. Que traz traz o chamado crime de concessão de empréstimos vedados. Crime de concessão de empréstimos vedados. Bom, se a gente abrir a Lei 4595 de 1964, a gente vai notar que não tem nada lá sobre a competência federal, ou seja, Justiça Estadual. É tão simples quanto parece, tá? Mais um, vou precisar de lousa. Ah, não, tem espacinho aqui, eu vou trabalhar com lousa digital também. Aqui, ó, mais um exemplo. Vou me sentar aqui. Lei 7492. Lei 7492 de 1986. Lei 7492, Lei 7492 de 1986. Esse 8 aqui tá meio apagado, né? Essa lei traz os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Crimes contra, eu vou abreviar, o SFN, Sistema Financeiro Nacional. Aí, aqui sim a gente tem uma coisa diferente, ó. Artigo 26. O artigo 26 diz que esses crimes serão da Justiça Federal. E o fundamento está aqui, né? Nos casos determinados por lei, compete aos juízes criminais federais processar e julgar os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e a ordem econômica e financeira, nos casos previstos em lei. E a lei traz no artigo 26 a competência da Justiça Federal. Ah, e é constitucional ou inconstitucional? É constitucional, né? A própria Constituição permite isso. E eu vou colocar na lousa aqui para vocês a redação do artigo 26, né? Coloquei no nosso material, não custa nada lê-lo. 26 ipsis literis, ó. Artigo 26. A ação penal nos crimes previstos nesta lei será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Tá bem claro, né? Ó. Perante a Justiça Federal. Aí tem um parágrafo único aí que não custa nada lê-lo, né? Sem prejuízo do disposto no artigo 268 do CPP, aprovado por esse Decreto-Lei 3.689, será admitida assistência, olha que interessante, uma assistência, né, no direito processual penal. Então, será admitida assistência da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa autarquia e do Bacen, quando fora daquela hipótese houvesse sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização. Tá aí uma nota curiosa, né? Certo? Deixa eu voltar a lousa para mim aqui. E continuar a aula. Tem mais ainda, ó, mais casos. Vou apagar a lousa aqui. Ó, mais um aqui, ó. Mais um exemplo, né? Para a gente estudar. Lei 8.137 de 1990.
Lei 8.137, essa é bastante conhecida, né? 1990. Aqui ela traz o quê? Crimes contra a ordem tributária. Crimes contra a ordem tributária. Lei 8.137 de 90, crimes contra a ordem tributária. Aí, ó, a doutrina diz, depende do tributo. Obviamente, se for um tributo federal, Justiça Federal. Se for tributo estadual, não há interesse federal. Tá? Então, você vai analisar o tributo. Mais um. Lei 8.176. Lei 8.176 de 1991. Essa lei traz o crime de venda de combustíveis adulterados. Crime de venda de combustíveis adulterados. Então, a Lei 8.176 de 91 traz esse delito de venda de combustíveis adulterados. O que fez a doutrina questionar um dia, olha, será que entra ali, né, num crime contra a ordem econômica e financeira, por exemplo? Bom, essa lei nada diz, nada dispõe sobre a competência. E como a Constituição fala, tem que ser nos casos determinados por lei, acaba sendo da competência da Justiça Estadual. E prevalece, tá? Prevalece que a autarquia que cuida disso, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, tem interesse apenas indireto, o que não atrai a competência federal pelo artigo 109, inciso 4º também. Então, Justiça Estadual em qualquer ótica. Certo? Tem mais lei aqui? Tem mais uma lei, ó. E eu vou usar a lousa digital de novo. Mais um exemplo aqui. Já está acabando. Então agora, ó, Lei 9613. Lei 9613 de 1998. Essa é famosíssima, né? É a lei de lavagem de capitais, a lavagem de dinheiro, né? Lavagem de capitais. Bom, aqui ela traz uma previsão interessante. Então, ó, a regra da lavagem de dinheiro, a regra é Justiça Estadual. A regra é a Justiça Estadual. Só que acaba sendo uma exceção. A gente tem uma exceção aqui, ó, exceção. A própria lei, no artigo, a própria lei 9613, no artigo 2º, inciso 3º, letras A e B, alíneas A e B. A própria Lei 9613 de 1998 traz no seu artigo 2º, inciso 3º, dois casos, né, as letras A e B, de competência federal. Vou botar na lousa para vocês. Ah, e aqui, claro, né, exceção, competência da Justiça Federal, naturalmente, né. Deixa eu botar a lousa digital aí para vocês, espera aí. É muito botão, gente. Pronto. Olha o artigo 2º dela. O processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei, dois pontos, inciso 3º, são da competência da Justiça Federal, letra A, quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, o que acaba sendo o texto da Constituição, né, ou em detrimento do bis da União, né, bens, serviços ou interesses da União,
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Na prática, a linha A repete o inciso anterior da Constituição, que teria força de per si, né? Letra B, isso é importante, ó, quando a infração penal antecedente for da competência da Justiça Federal. Como assim, infração penal antecedente? Bom, na lavagem de capitais nós temos um delito anterior e um delito posterior, via de regra. Então, o delito de lavagem é um tipo autônomo que supõe uma antecedência criminosa. Por isso que é lavar a capital, é retirar a sua origem ilícita. Isso é crime. Se o crime anterior, né, se a lavagem se dá para a ocultação de um crime que é da competência federal, então o crime de lavagem também será da competência da Justiça Federal. É o que diz a linha B, posta no inciso 3º do artigo 2º da Lei 9613 de 1998. Certo? Aí tem outro caso interessante. Esse é assim, é de dar risada até, né? Desse pessoal aí, o day trolha, né? Como diz o Buster. Ah, o day trade, sempre um picareta, né? Enfim. Aqui, ó, quero que vocês deem uma olhada da terceira sessão do STJ, e eu vou botar na lousa digital também, porque é muita coisa para ler, mas eu já vou deixar aqui, ó. Conflito de competência 161123 de São Paulo. STJ. Conflito de competência 161123 de São Paulo. Esse aqui envolve uma pirâmide, digamos assim, com moeda virtual. E houve um questionamento, ó, isso aí vai ser da federal ou da estadual? Vamos ler junto aqui o que consta do julgado, tá? A terceira sessão do STJ já teve a oportunidade de lidar com casos de irregularidade bastante pitoresca. Bastante pitoresca. A irregularidade é pitoresca, é isso que eu quis dizer. De sujeito que se dizia trader de criptomoeda, a chamada Bitcoin. A Corte entendeu que não há, a princípio, competência da Justiça Federal. Até porque as moedas virtuais não são tidas pelo Bacen como moeda, nem são consideradas como valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, não caracterizando a sua negociação por si só os crimes tipificados nos artigos 7º, inciso 2 e 11, ambos da Lei 7492 de 1986, nem mesmo o delito previsto no artigo 27-E da Lei 6385 de 76. Ademais, ainda diz o STJ, né, ó, aqui, não há falar em competência federal decorrente da prática de crime de sonegação de tributo federal, se nos autos não consta evidência de constituição definitiva do crédito tributário. E desse julgado ainda, pessoal, tem algo importante aqui, né, de eventual competência federal em delito de lavagem de capitais que eu já mostrei para vocês. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 9613 de 98, a competência federal dependeria da prática de crime federal antecedente ou mesmo da conclusão de que a referida conduta teria atentado contra o sistema financeiro e a ordem econômica e financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Artigo 2º, inciso 3º, letras A e B, que eu já mostrei para vocês. Circunstâncias não verificadas no caso. Aí tem o item 5 da emenda. Inexistindo indícios, vou até colocar assim, ó, melhor. Inexistindo indícios, por hora da prática de crime de competência federal, o procedimento inquisitivo deve prosseguir na Justiça Estadual, a fim de que se investigue a prática de outros ilícitos, inclusive estelionato e crime contra a economia popular. Então, pessoal, nesse caso aqui, o STJ analisou o problema da pirâmide com o uso de Bitcoin de um estelionatário. Na prática, a gente sabe que acaba sendo isso, desses traders aí, né, que se dizem vencedores e campeões, enfim, claro que eles exibem um milagre vendendo aulas mostrando as falhas do sistema, né? Toda pessoa rica vai fazer isso, né? Você tem que ser muito burro mesmo para acreditar nisso, enfim. Mas, conflito de competência 161123, não há necessariamente competência federal, tá? Então, vejam, isso aqui prova, como não é porque o caso é mega super chamativo que ele será da federal, não é isso, tá? A Justiça Federal não tem essa coisa de mais ou menos importante, como o leigo tende a pensar. Eu volto na próxima aula, ainda dentro da etapa 3.2, para estudar com vocês o inciso 7º, falta também ainda o inciso 9º do artigo 109 e o inciso 10, se eu não me engano. Enfim, cenas dos próximos capítulos. Um abraço e até mais.